Gente, eu creio que a maioria de vocês já devem ter escutado o termo autossabotagem. Quantos aqui já escutaram o termo autossabotagem? Né? Se eu perguntar a você o que é uma autossabotagem, é um padrão de comportamento de maneira consciente ou inconsciente que você exerce no dia a dia da sua vida, certo? Que acaba prejudicando ou construindo obstáculos que impedem você de alcançar os seus desejos. Né? Por exemplo, você pode ter um padrão de autossabotagem no sentido que você quer perder peso e você continua se auto-sabotando e comprando guloseimas deliciosas, deixando ao lado da cama, não é? A minha esposa geralmente fala para as moças quando ela está ensinando sobre pureza na vida, né? Ela diz, olha, o que é que acontece quando a gente tem uma caixa de chocolate do lado da cama? A gente vai comer, não é? Ela está querendo usar isso aí para explicar. Se a gente não coloca limites em nossos relacionamentos, a gente vai acabar extrapolando esses limites. E da mesma forma, isso a gente acaba sabotando aquilo que a gente deseja. A gente deseja, vamos dizer assim, entrar num peso melhor, mas não consegue porque a gente fica, certo, se enchendo de coisas de tentação. Ou pode ser no seu relacionamento, como eu acabei de dizer. Pode ser, por exemplo, você quer ter as finanças mais equilibradas, mas você gosta do shopping, não é? Aí você, não, eu só vou passear. Olha, deixa eu fazer uma coisa para você. Você nunca vai só passear no shopping, não é? Toda vez que você vai no shopping e você vê aquela blusinha, mas está tão baratinha, dividindo suavemente, ela fica ainda mais baratinha ainda, certo? Isso é o quê? Uma autossabotagem. Você está se autossabotando. E uma das áreas que nós, como crentes, sabotamos o nosso rendimento ou desenvolvimento espiritual é quando não apoiamos os líderes que investem na nossa caminhada cristã. Se eu perguntar a vocês, se vocês desejam que essa igreja cresça e venha transformar vidas, a resposta de vocês seria, mas é claro, pastor, a gente só vive orando, a gente se envolve por causa disso, a gente está aqui por causa disso. Claro, pastor. Só que, muitas vezes, eu creio que o nosso comportamento em direção à liderança acaba prejudicando conscientemente ou inconscientemente esse desejo que a gente tem de ver nossa igreja crescer e transformar vidas. E é sobre isso que Paulo dedica os últimos 3 versículos do capítulo 1 de 2 Timóteo, quando ele menciona um homem de nome muito interessante, que a gente vai olhar esta manhã, e lá ele identifica 3 específicas atitudes que esse homem possuía, que o ajudou diretamente, Paulo, em seu ministério e consequentemente indiretamente a todos os irmãos que participavam dessas igrejas onde Paulo estava plantando e cuidando. Os versículos são 16 a 18. E veja só o que diz lá. Vamos ler aqui e você acompanha aí, tá bom? Eu creio que agora está grandinho, dá para você acompanhar. Na última semana estava bem pequenininho, né? A gente está fazendo teste de vista aqui, para ver se você precisar de óculos ou não. E lá diz, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Esse nome é muito interessante, certo? Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou pelo fato de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Há 2 semanas, aproximadamente, nós vimos 3 específicas orientações de Paulo para que você possa manter um score espiritual. E a gente chamou elas de SPC. Lembram? Siga o modelo, proteja a verdade e cuide da sua vida. SPC. Encontradas nos versículos o quê? Foram encontradas nos versículos de 13 a 15.
E aqui a gente vê mais 3 específicas instruções de Paulo, se você quer apoiar a sua igreja, o desenvolvimento da sua própria vida, através de você apoiando os seus líderes. E lá ele diz que, primeiro, você encoraja o seu líder no ministério. Segundo, você reconhece o seu líder no trabalho em que ele empenha para a propagação do evangelho. E por último, você serve o seu líder para que Deus alcance os alvos que ele tem para o corpo de Cristo, você incluído dentro desse alvo. E só há uma maneira de você lidar com a autossabotagem. A única maneira de você lidar com a autossabotagem é você se responsabilizar. Certo? Quando eu tomo responsabilidade, eu estou participando da sabotagem contra eu mesmo, estou atirando no meu pé, né? É quando eu começo a lidar de maneira satisfatória com a autossabotagem. E muitos crentes, eles têm a mania de reclamar dos seus líderes. Muitos líderes reclamam de outros líderes. Muitos líderes reclamam do seu pastor. Muitos pastores reclamam dos seus líderes. Assim como filhos reclamam de pais, pais reclamam de filhos, chefes reclamam de funcionários, funcionários reclamam de chefes, e cidadãos reclamam de governantes, porque a gente vive numa cultura de quê? Reclamação. A gente gosta de reclamar, porque a gente faz o que com isso? A gente terceiriza a responsabilidade. Não é minha responsabilidade, se não está dando certo por causa de alguém lá fora. Não é? Alguém lá fora, o líder da minha equipe, certo? O meu colega de trabalho, o meu supervisor, o meu pai, a minha mãe. O meu casamento não dá certo por causa do meu pai e da minha mãe. Né? Apesar de que eles não vivem com você. Mas a gente tem que arrumar alguém. Não há líder perfeito. Repita comigo. Não há líder perfeito. Assim como não há pai perfeito, assim como não há governante perfeito, assim como não há patrão perfeito, assim como não há funcionário perfeito, assim como não há filho perfeito, assim como não há ovelha perfeita. É por isso que a gente depende todos do mesmo Salvador. E a mensagem de hoje não tem a ver com o seu líder. Ela tem a ver mais sobre a atitude que você tem com relação a ele. Porque se você desenvolver a atitude correta, você estará buscando o melhor para a sua igreja, para você, ao apoiar o seu líder. Aqui vai a verdade central do que eu quero discutir com vocês. Crentes foram chamados a apoiar os seus líderes. Vocês podem dizer isso comigo? Crentes foram chamados a apoiar os seus líderes. E a gente vai ver isso nos versículos 16 a 18. E há 3 formas específicas que você demonstra esse apoio pelos seus líderes. E quando você demonstra esse apoio, você está direta e indiretamente beneficiando você, seu líder, e a todo o corpo de Cristo, certo? A desenvolver. Primeira forma mencionada por Paulo no versículo 16 é que se você deseja que a sua igreja cresça e transforme vidas, você deve apoiar o seu líder através do encorajamento. Você tem que encorajar o seu líder. Olha só o que Paulo diz lá. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Onesíforo. É difícil pronunciar esse nome. Eu passei o resto da semana pronunciando esse nome. Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não me envergonhou pelo fato de eu estar preso. No versículo 15, há algumas semanas, nós conhecemos 2 traíras. Vocês lembram delas? Fígelo e Hermógenes. Os 2 traidores. E esses 2 indivíduos fizeram o oposto de apoiar Paulo em seu ministério. Eles preferiram o quê? Abandonar Paulo, quando ele mais precisava, e junto com esse abandono a Paulo, abandonaram o Evangelho da Graça, a missão do Evangelho da Graça. Mas aqui, Paulo, ele apresenta um outro irmão. E dessa vez, alguém completamente diferente dos outros traidores. O grande apoiador de Paulo, chamado Onesíforo. Pense no nome bonito para você dar ao seu filho, ao seu neto. Não é? Onesíforo, vem cá, meu filho. Você já estou ouvindo. Certo?
Agora, aí daqui para frente a gente vai chamar ele de Oni. Porque é tão complicado esse nome, eu vou chamar ele de Oni. Certo? Que aí se você quiser, você pode até inglesar. One. Tá? Então, Onesífero usa aqui, Paulo diz que ele o apoiou de tal forma que o encorajou através de duas atitudes, de duas ações. Ele escolhe dois verbos para descrever essas ações. O verbo reanimar, e ele coloca na forma positiva do verbo, né? E ele usa de forma negativa o verbo envergonhar. O verbo reanimar aqui significa esfriar, refrescar, recuperar-se dos efeitos do calor. E Oni, certo? Ajudou Paulo a recuperar a energia em momentos de demanda espiritual. Eu tenho certeza que você já se sentiu sobrecarregado na sua vida. Quando você está cheio de demanda no trabalho, cheio de demanda em casa, às vezes com problema de saúde, dentro de tudo isso, responsabilidades com a família, com todas as coisas que você pode imaginar, aí alguém chega e diz para você: em que posso lhe ajudar? Quando você escuta essas palavras, é como se você tivesse visto um anjo na sua frente, que veio enviado de Jesus para lhe retirar do buraco. Não é? Estou aqui para lhe ajudar. E Paulo tinha muitas demandas. Ele plantava igrejas, ele instruía as igrejas que já plantavam, ele treinava pastores para essas igrejas, líderes, certo? Ele resolvia conflitos, muitas vezes, desse pessoal. Além de tudo isso, para se sustentar, para ele não ser um peso para essas igrejas que estavam começando, ele vivia de reparos e vendas que fazia de tendas, que naquela época era algo muito comum. E se não fosse Oni, Paulo tinha surtado no ministério. Assim como se não fosse alguém na sua vida que está sempre lhe encorajando, você às vezes sente que eu não dou conta, eu não vou conseguir isso aí, eu vou surtar. E o exemplo de Onesíforo aqui nos mostra que precisamos parar de reclamar dos nossos líderes e começar a ajudá-los. De que forma? Carregando as cargas do ministério com eles. Eu não sei se você já ouviu falar numa história no livro de Êxodos, mais precisamente em Êxodo 17, versículo 12. Lá relata um evento onde os israelitas batalham contra os amalequitas e Deus determina que para que os israelitas prevalecessem contra os amalequitas, as mãos de Moisés deveriam estar levantadas. E aí Moisés começa a cansar, não é? E aí o que que acontece? Arão e Hur, vem cada um de um lado e segura as mãos. E por causa deles dois, encorajando e carregando o peso dos braços de Moisés, os israelitas vencem a batalha contra os amalequitas. Isso é um simbolismo de Deus, de dizer para a gente que nós podemos muito mais como um time do que individualmente. Se nós apoiarmos uns aos outros, nós conseguiremos coisas que jamais imaginaríamos que seria possível e conseguir como pessoas e como igreja. Domingo passado, o meu filho, né, que tem treinado arduamente por alguns meses, correu a sua primeira corrida dos 10 quilômetros. Eu não sei quantos de vocês aqui seguem Natan no Instagram, né? Vocês devem ter visto lá. Aí ele conseguiu um outro doido com ele, que foi o pastor Caleb, que de última hora se inscreveu e foi correr com ele. Nessas corridas longas, se você já percebeu, por exemplo, se você já assistiu a São Silvestre, você vai ver que fica um pessoal do lado fazendo o quê? Dando água. Não é? Tem alguém com sede aí hoje? Tem alguém com sede? Se você tiver com sede, não, meu irmão, é sua. Tem alguém mais com sede? Não? Israel está com sede? Toma, Israel. É sua. Eu tenho para mim que ele não está com sede, mas ele não resistiu a ganhar alguma coisa de graça. Né? Afinal de contas, todo mundo é assim, né?
Ele não resiste ganhar alguma coisa de graça. Mas pode ser algo tão simples como isso aí. Quando uma pessoa está completamente, ela está, o quê? Desidratada, cansada, duvidando, eu não vou chegar no final. Alguém chega lá e diz, eu acredito em você. E dá ela uma água. E aquela água, ela vai motivar aquela pessoa a continuar, certo? Na caminhada. E o segundo verbo que Paulo usa para descrever aqui a atitude de Onesíforo com ele, foi o verbo na negativa, não se envergonhar. O verbo envergonhar vem do substantivo abstrato vergonha. Um substantivo abstrato, ele simplesmente descreve sentimentos e ações. E isso aqui quer dizer que Paulo está preso. E o fato dele estar preso, em nada mudou a lealdade, a atitude, o sentimento, as ações de Onesíforo por ele. Para que você entenda bem o nível da lealdade de Onesíforo por Paulo, em seu ministério, você precisa entender como era a vida de um preso daquela época. Se você acha que um preso vive ruim hoje, você não sabe como é que um preso vivia na época do Império Romano. Era uma desgraça. Eram condições completamente insalubres. A maioria deles fazia suas necessidades ali mesmo, entre si ali, certo? As prisões eram escuras, não tinha eletricidade, não tinha água corrente, certo? A única corrente que tinha, muitas vezes eles eram algemados 24 horas, certo? Acorrentados. Era completamente insalubre a condição de um lugar como aquele. Além do mais que, quando você visitava um preso, tinha-se a possibilidade, muitas vezes, de você ser acusado falsamente e dizer que você era um cúmplice, por isso você estava visitando ele. Então você podia até acabar na cadeia por visitar um preso. Para você entender o grau de lealdade desse homem por Paulo, seu líder. Ele não mediu esforços para encorajar Paulo na medida que Paulo precisava. E eu tenho uma pergunta nesse ponto aqui de confrontação para você. Você fala bem do seu líder? Você fala bem dele para outras pessoas? Pessoas que nunca vieram nessa igreja, conhecem quem é o seu líder? E quando eu falo aqui líder, eu não estou falando aqui do pastor, certo? Pode ser o seu líder de GV, pode ser o seu líder de ministério, tá? Pode ser um professor que tem dedicado o momento de ensinar você através desse ministério. Pode ser um presbítero, pode ser o diácono aqui da igreja. Se você se orgulha do líder que você tem, você deve encorajá-lo através de suas palavras. Agradecer a ele através de suas palavras. Dizer a ele o que ele faz é importante. Você tem alguma coisa que você discorda com o seu líder? É fácil de resolver. Convida ele para uma conversa. Certo? E em respeito, conversa com ele, dialoga com ele. Se você fala mal dele para outras pessoas, você não está honrando. Mas sim o quê? Diminuindo esse líder. Diminuindo para você, diminuir ele para outras pessoas e diminuir ele dentro do corpo. E o que vai causar isso é o quê? A igreja vai parar de crescer e vai parar de transformar vidas. E isso é o quê? Autossabotagem. Não dê um tiro no seu pé. Segunda forma de apoiar o líder para o benefício de todos, além de você encorajar, é você reconhecer esse líder. É um pouco mais além. No versículo 17, Paulo faz um comentário que mostra a intensidade do amor e lealdade que ele tinha pelo seu amigo no ministério. Ele diz lá, ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Observe que ele decide começar esse versículo com o termo ao contrário. Obviamente ele está aqui fazendo o quê? Uma comparação à atitude daqueles dois outros camaradas, Hermógenes e Fígelo, né, que abandonaram Paulo no momento que ele mais precisava de apoio. Já Onesíforo apoiou Paulo no momento que ele precisava de apoio. E para ser amigo fiel no ministério, eu quero dizer uma coisa a vocês. Vai ser necessário você ir na contramão. É mais fácil reclamar do que apoiar. É muito mais fácil reclamar.
É muito mais fácil identificar problema do que você ajudar na resolução. Mas não seja uma pessoa que destrói o que está sendo construído, mas seja uma pessoa que constrói o que Deus quer fazer através da sua obra, com seus líderes e os seus liderados. A gente pouco sabe sobre a vida de Onesíforo, mas a gente sabe provavelmente que ele foi da igreja de Éfeso. Alguns dizem que possivelmente ele foi um dos presbíteros dessa igreja, por causa das atitudes que ele tinha, uma atitude muito de liderança, né? A gente sabe disso porque no próprio versículo 18, Paulo refere-se à ajuda, né, que ele prestou, os serviços que ele prestou enquanto ele estava em Éfeso. Agora a gente também sabe que ele foi tão leal a Paulo, ao ministério de Paulo, que ele não mediu esforços para visitar Paulo em Roma. Eu quero que você agora ative o Google Maps na sua cabeça. Porque de Éfeso para Roma são 1.418 quilômetros. Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha trem. A maior parte de tudo isso aí ele fez de o quê? Barco e a pé. A gente não sabe se ele custeou do próprio bolso as passagens, certo? O custo dessa viagem, ou se a igreja de Éfeso custeou para ele. Mas o importante é que a gente sabe que ele não mediu esforços para ir lá e dizer: Paulo, a gente sabe que você existe, a gente sabe que você está passando dificuldade, a gente reconhece você como nosso líder, quem Deus nos deu e nos abençoou. E estamos aqui para dizer a você que nós não esquecemos de você. E a gente sabe que ele foi tão leal a Paulo e ao ministério de Paulo, que ele mais uma vez foi além do que normalmente qualquer pessoa faria. Por quê? Porque provavelmente esconderam Paulo numa prisão que não era muito conhecida. Porque o que é que o versículo fala? Procurou-me diligentemente até me encontrar. Ou seja, ele não estava numa prisão que popularmente era conhecida. Então ele saiu procurando Paulo e perguntando onde Paulo estava. Agora pensa bem, de novo, onde você sai procurando, onde está essa pessoa presa, no momento de um império que tinha completa medo de que alguém iria destronar o imperador, e você vê um cara atrás desse líder religioso que eles consideravam uma ameaça para o império. De novo, ele está se colocando em alto risco. Eles podem interpretar: esse cara quer ajudar Paulo a fugir. E aí ele encontra Paulo, e quando chega lá, ele ainda tem que convencer os responsáveis da prisão a deixar ele visitar Paulo. Porque uma coisa é encontrar, que já foi difícil. A outra é ele convencer, certo? Essas pessoas responsáveis pela prisão onde Paulo estava, de deixar ele visitar Paulo. Lembrando que eles poderiam fabricar acusações e acabar ficando com Onesíforo lá dentro da cadeia também. E é por isso que Paulo usa a frase: procurou-me diligentemente. Ele não cansou, ele não descansou de procurar Paulo até ele achar. E falando em achar, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu vejo muitas vezes líderes de ministério tendo grande dificuldade de encontrar pessoas para servir. E quando eles encontram essas pessoas, é um outro desafio agora engajar essas pessoas dinamicamente, ativamente, nos ministérios que elas disseram que iriam participar. Se o seu líder tem que contactar o seu vizinho por Zap para poder falar com você, é porque você não reconhece ele como líder. Você não dá a devida encorajamento ao seu líder. Isso vai ser desencorajador. Agora, imagina comigo, se o seu líder de ministério estivesse na cadeia, certo?
E aí o único nome que ele pudesse lembrar seria o seu. Se você é do tipo do cara que nunca responde a ele no zap, você provavelmente não ia atender ele no celular. E o coitado ia mofar lá na cadeia. Reconheça o seu líder. Você tem ideia de como o reconhecimento é uma ferramenta tão poderosa para você apoiar pessoas? Eu me lembro quando Isabela tinha mais ou menos, acho que eram uns 3 anos de idade. Ela participou de uma, não, acho que ela tinha mais, tinha uns 4 anos de idade. Ela participou de uma peça de teatro na escola. E ela tinha medo de tudo. A gente não entendeu nem como é que ela aceitou fazer isso. Mas a professora foi dando um jeitinho, aquelas professoras, né? E foi. Ela era a fada malvada do negócio. Quem conhece minha filha, né, sabe que ela foi o perfeito papel para ela. Que ela gosta de mandar nos outros. E aí, quando ela entrou no palco, eu digo, pronto, agora ela vai me ver e ver Michele e vai chorar e vai querer que a gente pegue ela de lá. Qual foi a reação de Isabela? Quando ela viu e a gente fez isso, reconheceu ela, a ela e continuou como se nada tivesse acontecido. O poder do reconhecimento. Reconheça os líderes que você tem. Reconheça eles simplesmente dizendo, cara, eu queria agradecer a ti pelo investimento que tu faz na minha vida. Eu não estou aqui dizendo que você deve tratar o seu líder como se fosse o anjo perfeito de Deus. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem erro. Mas você respeita o seu líder? Quando ele lhe orienta, você segue a orientação dele? Quando ele entra em contato com você, você responde a ele em tempo razoável? Isso é reconhecer o seu líder. Você demonstra agradecimento por ele liderar o ministério em que você serve. Gente, ó, eu quero dizer uma coisa a você, é muito desafiador ser líder de ministério. Por quê? Porque além de responsabilidades que você tem com família, pessoal, com trabalho, as demandas da vida, a pessoa escolhe de livre e espontânea vontade servir como líder de um ministério. De lidar com outras broncas. De liderar um time. Que às vezes fica com um pouco de conflito e ele tem que ir lá resolver. Ele poderia simplesmente dizer, eu não preciso disso. E eu compreenderia se ele fizesse isso. Mas ele faz o quê? Ele escolhe pastorear você. E por ele escolher pastorear você, ele merece a sua gratidão, ele merece o seu respeito e ele merece o seu reconhecimento. De todas as coisas que ele poderia fazer na vida dele, ele decidiu liderar você. Você que demora uma eternidade para responder as mensagens dele, você que faz as coisas pela metade e ele tem que ir lá completar o que você deixou de fazer. Você que chega atrasado e ele tem que substituir você de última hora. É esse cara que te lidera. É esse cara que não mede esforços para a causa de Cristo ir para frente. Reconheça o seu líder, pois ele escolheu pastorear você. Ele não tinha que fazer, mas ele escolheu pastorear você. E último, forma de você apoiar o seu líder para o benefício de todos, além de você encorajar os seus líderes, reconhecer os seus líderes, é você servir ao seu líder. Sirva ao seu líder. No versículo 18, Paulo afirma uma bênção sobre a vida de Onesíforo, como resultado da lealdade e serviço dele pelo Evangelho. Olha só o que ele diz lá. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Há muitas traduções e interpretações diferentes com relação a esse versículo 18. Alguns teólogos, creem aqui que Onesíforo havia morrido. Então, por isso que Paulo fala nos serviços que ele me prestou no passado. Só que tem outros teólogos que vê isso aqui e simplesmente crê o quê? Paulo está preso em Roma
Então ele está falando do passado, relacionamento que ele teve com Onesíforo de ministério. Hoje eles não têm mais como servir juntos em Éfeso. Agora tem outras coisas que também são perdidas nas nossas traduções. Eu creio, e me perdoe se vai soar um pouco arrogante da minha parte, não é a minha pretensão aqui consertar um monte de banca de tradutores de Bíblias, mas eu acho que não tem versão que faz justiça a esse versículo na língua portuguesa. Porque eu acho que devido à tendência, certo, de olhar isso aqui de uma certa forma, e de uma certa linha teológica, de que você pode, por exemplo, perder salvação, ou não ter certeza da sua salvação, eu acho que prejudicou a tradução desse versículo. Veja que pelo menos eles botam uma exclamação na primeira parte do versículo. Vocês observaram aí? Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Então eles têm pelo menos um tipo de convicção de que no final Deus vai dar o que é devido a Onesíforo. Mas as escolhas que eles fazem, principalmente por exemplo, o verbo conceder-lhe. Quando você pensa o verbo conceder na língua portuguesa, é um verbo meio que de incerteza, não é não? Ele talvez conceda, talvez não. Vai depender do humor, do que você faz. Carrega muita incerteza. E a verdade aqui é que o verbo também pode ser traduzido não como conceder, mas como garanta. Então, se você vê dessa forma, você começa a ver que o verbo aqui é muito mais no contexto de garantir. Garanta-lhe o Senhor que. Então, garantir é convicção, é certeza, é promessa para ser cumprida na vida de Onesíforo. Uma outra questão que é bem duvidosa na tradução é do verbo que é escolhido para encontrar. Que mais uma vez dá a ideia de que? Incerteza, né? Que ele talvez me encontre, talvez me dê. Que talvez ele nesse dia esteja entre os escolhidos. E o verbo aqui significa, dependendo do contexto, isso, ou dependendo do contexto, ele pode simplesmente dizer que venha sobre alguém aquilo que lhe é devido. E o que parece ser mais coerente com o texto novamente e com a vida que Onesíforo viveu, e a maneira que Paulo trata dele, é que é uma garantia para Onesíforo isso aí. Então, não é, certo, encontrar. Seria melhor traduzir que Deus garanta sobre ele a misericórdia devida da parte do Senhor. Certo? Ou garantida da parte do Senhor. Versão Joaquim Campos. Em vez de Herbert Riches. Certo? Os velhos aqui vão entender. Né? Essa afirmação aqui ela é categórica. Ela combina aqui com o resto do versículo, que apenas afirma o quê? Que Onesíforo era um homem que serviu a Paulo fielmente no ministério da igreja em Éfeso. Paulo não estaria aqui torcendo por Onesíforo, para que ele possivelmente pudesse receber misericórdia de Deus na vida dele naquele dia. Mas ele está o que aqui? Ele está afirmando que devido à fidelidade ao ministério da graça e ao ministério de Paulo como seu líder, ele receberia a devida misericórdia guardada para os salvos em Cristo. É uma afirmação, é uma certeza. E duas observações mais aqui que a gente tem que fazer, vêm da palavra misericórdia e do termo naquele dia. Apesar da palavra misericórdia poder significar bondade ou boa vontade, né, para com os miseráveis, para com os aflitos, a mesma palavra pode significar, dentro de certo contexto, que eu acredito que é o contexto aqui, certo? A misericórdia de Cristo, que Ele revelará no seu retorno, aonde Ele abençoa os verdadeiros cristãos com vida eterna. É isso, essa misericórdia que ele está mencionando aqui. Mais uma vez, ela carrega o quê? A ideia de certeza e convicção, não apenas de esperança meio que duvidosa. E essa consumação de misericórdia de Cristo, ela ocorrerá
no que Paulo chama de tribunal de Cristo. A gente encontra isso descrito em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Onde ele diz, pois todos nós devemos comparecer perante o quê? O tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo ou na vida física, quer sejam boas, quer sejam más. Então, esse evento aqui é descrito por Paulo no versículo 18 como naquele dia. Então, ele usa a terminologia naquele dia para descrever o tribunal final de Cristo, certo? E aqui fica claro que haverá no futuro uma recompensa natural daquilo que a gente fez no corpo, daquilo que a gente fez nesse período aqui de vida física. O nosso serviço, ou a falta desse serviço, uns pelos outros, no contexto do corpo de Cristo, definirá o que a gente vai receber de recompensa natural por nossas decisões aqui. A palavra escolhida por Paulo para descrever o que o seu amigo Onesíforo, no ministério, fez por ele, é uma palavra que a gente usa para descrever o ofício de diácono, certo? Que significa ministrar algo para alguém, ou servir a alguém, ou suprir uma necessidade existente. E assim como Onesíforo supriu as necessidades de Paulo e dos irmãos, pelo menos da igreja de Éfeso, né? A gente deve fazer o quê? A gente deve fazer o mesmo por nossos líderes e irmãos da igreja. E o teste desse serviço, presta bem atenção que eu vou falar para você agora. O teste de que você serve de maneira genuína é a falta de gratidão daqueles a quem você serve. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer com isso que para que o seu serviço seja genuíno, você tem que ter um monte de pessoa ingrata. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você serve e as pessoas não retornam isso em agradecimento, muitas vezes. E se você está servindo de maneira genuína, isso não vai te perturbar. Você vai continuar a servir. Então, o teste do serviço e verdadeiro e genuíno a Deus é que mesmo que as pessoas não lhe agradeçam, você continua a servir. Se você está fazendo algo para o seu líder, para ele elogiar, você está servindo para os desinteresses de quem? Para os interesses do seu bem-estar. Você quer se sentir validado, valorizado. Todo mundo gosta, mas talvez o seu líder está ocupado demais, talvez o seu líder não tenha pensado, talvez o seu líder está preocupado, talvez o seu líder está com um monte de problema na sua vida. Afinal de contas, ele é gente como você. Não é por causa disso que você vai deixar. Serviço verdadeiro é serviço feito sem esperar nada em troca. Vou repetir para você. Serviço verdadeiro é serviço feito sem esperar nada em troca. O pai serve ao filho esperando gratidão. O que vai acontecer? Ele vai se decepcionar. O filho faz algo para impressionar o pai. O que vai acontecer? Ele vai se frustrar. Me lembro a primeira vez que eu trouxe o boletim para minha mãe. Notas boas, todas azuis. Mãe, olha meu boletim. Não faz mais do que a sua obrigação. Pô, cara, meu irmão. Difícil agradar essa pessoa aqui. Não é? O filho faz algo para impressionar os seus pais. Você vai acabar frustrado. Sirva porque Cristo é suficiente para tudo em você. Para tudo em você. Eu gostaria de concluir destacando 3 palavras-chave aqui. Certo? Assim como a gente destacou 3 palavras-chave na última vez que a gente estava nessa carta. As palavras são frequentemente, diligentemente e abundantemente. Primeiro, encoraje os seus líderes frequentemente. Frequentemente. Chegue para o seu líder e diga a ele: eu gostaria que você soubesse que aprecio muito tudo o que você faz por mim e por essa igreja. E seja específico. Descreva o que é esse tudo.
Certo? Se ele é líder do Ministério GK, chega lá por cuidar dessas crianças. Essas crianças passam o dia na rua, vêm para cá e tem a palavra de Deus na vida delas depositada. Seja específico. Se é o pessoal da cozinha que está preparando o café, diz, olha, gente, vocês acordam cedo no domingo, depois de ter acordado cedo a semana todinha para estar aqui alimentar a gente. Obrigado. Você sabia que muito do que a gente come é doado pelas pessoas que trabalham no Café Conexão? Eles não querem que eu fale isso. Certo? Eu estou falando para que você tenha agora específicos do que agradecer. Agradeça, encoraje. Número 2, depois reconheça os seus líderes diante de Deus e diante dos outros. Não se envergonhem deles. Faça uma postagem no Instagram, certo? Sem precisar ser data especial. Vai lá e diz, esse é meu líder que cuida de mim. Minha vida não seria a mesma. Meu caminhar com Cristo não seria o mesmo se não fosse o investimento dele na minha vida. Tem famílias aqui que todo ano, quando chega datas especiais como aniversário, dia do pastor, às vezes Natal, vem e me agrada com um presente. Eu não estou aqui tentando manipular vocês de fazer, viu? Mas se vier, a gente aceita. Não é? A gente não quer deixar você chateado. Mas o que eu quero dizer com isso é que toda vez que eu recebo aquele presente, ele me faz me sentir assim, o quê? Reconhecido. Essa pessoa, ela valoriza o investimento que eu faço na vida dela. De novo, eu não estou dizendo aqui que porque você não me deu presente, você não valoriza. Só estou dizendo que isso meio que faz um impacto na minha vida, certo? E eu não preciso de mais perfume. Tá? Comida é melhor. Não, estou brincando. Sem brincadeira agora. Escolha alguma coisa para dar ao seu líder de GV. Alguma coisa. Tem uma irmã lá na igreja que de vez em quando ela tem feito um sítio. De vez em quando ela chega com um pacote de manga e me dá. Pum. Certo? Aí eu pego e dou a maioria a Natan, que Natan gosta muito de manga. Eu gosto também, mas Natan é apaixonado por manga. O que eu fiz? Ela me reconheceu, agora eu reconheço ele. Você e eu somos chamados a fazer esse reconhecimento. Se você tem criança aqui no GK, certo? Reconheça essas pessoas. Abraça elas. Diz, obrigado por investir no meu filho. Certo? Muitas delas têm filho em casa. Você sabe que é a última coisa que elas gostariam de fazer no domingo? É cuidar de menino de novo. Mas o que é que elas fazem? Elas se sacrificam porque elas acreditam que é importante investir nas crianças. Plugin, se você tem um filho aqui no plugin, faça a mesma coisa. Se você, é porque os jovens não estão aqui, né? Mas se você já passou pelo plugin, não esqueça de continuar a agradecer aqueles que investiram na sua vida. Reconheça essas pessoas. E por último, sirva-os abundantemente. Se ofereça para ajudar no que for necessário o seu líder. Aqui está uma coisa que eu quero falar, que eu quero que você faça essa semana. Certo? Agora, cuidado. Quando você for fazer, já abra o telefone para discar para o SAMU. Certo? Porque o que eu estou querendo que você faça? Chegue para o seu líder essa semana e diga, meu líder, eu estou aqui. No que eu posso lhe ajudar? O que é que você tem? Porque na hora que você fizer isso, é capaz de ele desmaiar. Então você já está com o celular aberto para você ligar para o SAMU. Mas faça isso essa semana. Faça isso por ele. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês com relação a isso. Eu vou pedir, Laudicea, tu pode chamar Fabi. Pega um jovem do plugin, pede para eles irem lá substituir Fabi, chama Fabi, e pede para Natan vir para cá. Certo? Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente. Todas essas pessoas têm liderança aqui na nossa igreja. Tá? Eu ontem comprei um presentezinho para cada uma delas.
E eu queria chamá-las aqui para encorajá-las, reconhecê-las e dizer a elas que meu maior ministério, você sabe qual é? É servi-las. Eu sou pastor desses líderes e eu preciso servi-los. Então eu vou chamar aqui essas pessoas. Luiz, que é o nosso líder do diaconato e líder também no ministério Neemias. Eu falei Gemias, misturei tudo aí. Marinha, venha cá. A nossa líder do Café Conexão. Se você está bem alimentado todas as manhãs, certo? Ela é a pessoa que viabiliza isso na nossa igreja. Jason, nosso líder do Projeto 323, certo? Se você talvez veio aqui para essa igreja através do judô, né? Ou do ministério, eu estava vendo hoje aqui a Rafa tocando, né? E ela aprendeu a tocar por causa da escola de música do Projeto 23, né? Investimento direto do líder que organiza. A Alisson, que está sendo agora já encaminhado para ser o presidente do conselho da nossa igreja, é líder de manutenção aqui de tudo, né? Tudo que você vê aqui de bom nessa igreja é ele que está fazendo. Mariana Alves, líder do nosso Ministério Conexão, quando você é abraçado ali, dado boas-vindas, acompanhado, né? É essa moça aqui que faz isso por você. Natan, nosso líder do plugin. Isso. Vocês não devem notar isso muito, mas a gente tem muito jovem envolvido nessa igreja. Muito ministério. Porque, por sinal, eu vou chamar um jovem agora que lidera um desses ministérios e começou no plugin. Israel, vem cá. Líder dos conectados. Certo? Ele faz com que tudo funcione. Se não está funcionando, às vezes não é culpa dele, não é? É difícil lidar com essas coisas de tecnologia, mas ele persiste. Obrigado, meu irmão. Aline, cadê a Aline da mídia? Ficou lá, é? Vai chamar a Aline, por favor, Rafa. Está fazendo o quê? Mídia? Deve estar fazendo mídia. Ela tem que vir fazer mídia aqui agora, né? Eu vou chamar aqui a Laodiceia, porque ela vai receber o dela, como líder do GK, e também ela vai levar o de Juliana, que não pode estar aqui, porque trabalhou a madrugada. Juliana é líder do nosso Ministério Core, que trabalha todo compartilhamento de comunicação, de eventos, de atividades, e Laodiceia, em conjunto com a nossa irmã Fabi, vem cá Fabi, Aline, da nossa mídia, faz com que a gente pareça lindo, maravilhoso, não é? Fabi e Laodiceia lideram o GK, tomam conta dos pequeninos, todas as semanas. Cadê a Milene? Tá lá, chama alguém, substitua ela lá, por favor. E aí aproveita, vai chamar Marcos lá em cima, por favor. Certo? Enquanto isso, vou chamar aqui nossa irmã Leninha, tá? Que é líder dos Líderes em Cristo e também lidera a comissão do EMIG todo ano, né, com as conferências para as mulheres. Obrigado, minha irmã. E aqui tem Marcos e Milene que estão descendo aí. Esses são os nossos líderes, né? Que têm dedicado a sua vida, que têm sacrificado o seu tempo. Eu muitas vezes vejo muitos deles aqui até trabalhando depois de uma semana cheia de trabalho, chegam aqui cedo, né, para ensaiar, para organizar as coisas, para estar tudo pronto para receber a família de vocês. Milene, vem cá. Isso, não fuja. Certo? Milene é líder do Ministério Comunique, que junto com o Core faz com que a gente esteja conhecimento das atividades, dos eventos da nossa igreja, faz com que tudo aconteça. Só falta Marcos, que acho que deve ter sido preso lá pelos meninos e está tentando lá né? Mas Marcos, ele não está aqui, eu não vou guardar para quando ele estiver aqui, certo? Hoje, quando essas pessoas saírem daqui, faça o seguinte, dê um abraço nelas, tá? Antes de você ir embora. E agradeça a elas pelo investimento que ela tem feito, ou em você, ou na sua família, ou nas famílias.
Talvez elas não são seu líder direto, né? Vamos dizer assim. Mas com certeza essa igreja não acontece sem essas pessoas que sacrificam a sua vida todas as semanas, mês a mês, semana a semana, todo ano. Tem gente aqui que já está há anos nesse ministério, né, Fabiela? Certo? Quantos anos vocês têm lá no Ministério GK? Diz aí para mim aí. Elas nem sabem de tanto tempo que faz. Oi? Aham. E aí você pensa, né? A pessoa pode chegar um momento onde ela vai cansar. E eu tenho certeza que essas irmãs teve momentos que elas disseram, cara, está na hora de eu passar esse bastão aqui, eu não estou aguentando mais isso. Porque estão cansadas. E você sabe o que pode fazer a diferença? Aquela aguinha que eu disse que tem nas corridas. Vai lá com encorajamento, vai lá com reconhecimento. E sirva essas pessoas. Outra ideia. O que você acharia de alguma dessas pessoas chegar a você? Como é que eu posso servir no GK? Glória, Jesus, manda mais. Então vocês agora sabem quem são os líderes. Aqui está o líder do Volts, certo? Também líder de toda a parte administrativa da nossa igreja, certo? Ele cuida de vários pagamentos, os saldos, as coisas que se recebem, junto com o tesoureiro, obviamente. Mas essas são as pessoas aqui. Eu queria uma salva de palmas para elas. Vamos lá. Obrigado a vocês. Deus abençoe, certo? Não esqueça quando vocês forem usar o cartão que eu estou sempre disponível. Brincadeira. Você esqueceu a minha lida, a sua esposa. Não, eu sei. Ela veio me avisar, a líder dela, tá vendo? Já está reconhecendo. Que é a Michele. Tá? Isso. Eu já tinha falado com a Michele que o dela está garantido. Amém. Vamos orar, gente?